Olá pessoal, meu nome é Valéria Moreno do canal Engenharia Carga Rápida, que apresenta em 7 minutos aulas de engenharia em conformidade aos planos de ensino de sua faculdade. E hoje irei apresentar a aula tema MRU, Movimento Retilíneo Uniforme, que faz parte da disciplina de Física 1. Para tratar de física, temos que comentar sobre o conhecimento, a epistemologia, ou seja, como é feito o conhecimento. Dentro do universo do conhecimento, nós temos as crenças. Por exemplo, na época aristotélica, por volta de 350 anos antes de Cristo, Aristóteles, discípulo de Platão, afirmava que uma pedra 2 vezes mais pesada do que outra cairia 2 vezes mais rápido. Isso era caracterizado como uma crença. Ele acreditava nisso. Ele nunca comprovou tal afirmação. Temos também, em cima do conceito de conhecimento, outro universo. Diria então que seria a filosofia. A filosofia, ela utiliza argumento. Argumento é um modo de afirmações que induz a uma dedução. Nós tínhamos, dentro da Grécia, alguns filósofos. Platão era um filósofo, Pitágoras era outro filósofo, mas a filosofia também não comprovava aquilo que afirmava, simplesmente afirma através de raciocínios lógicos, utiliza então argumentos e uma coordenação de ideias que levam a uma dedução. Teríamos então um terceiro universo dentro do conhecimento, que seria então a ciência, surgindo então na Idade Média. No final da Idade Média surge a ciência. Dentro do universo da ciência, nós então teríamos o experimento. Um corpo cai, é atraído pela Terra. Vamos testar esse experimento. Será que uma pedra mais pesada cai realmente mais rápido que uma mais leve? Vamos testar, vamos verificar se isso acontece. Isso é ciência, quando se testa e se tenta comprovar. Mais ainda, uma ciência, através de ensaios e testes, pode utilizar como ferramenta a matemática, que traça modelos matemáticos para podermos ser visionários nesse teste. Se uma pedra cai de uma altura e gasta 1 segundo, será que se dobrarmos a altura o tempo passa a ser 2 segundos? Vamos então testar e verificar e utilizar modelo. E a 3 metros, e a 4 metros, 5 metros, podemos não mais testar e utilizar um modelo matemático. Perceba, entre filosofia e ciência, temos ali um conjunto, uma união entre conjuntos, que seria então esta união chamada de metafísica. Agora vamos estabelecer aqui o conceito de movimento. Perceba esse nosso desenho. Nós temos um automóvel em uma posição em relação a uma referência em uma estrada. Ele se encontra na posição S0. Quando esse automóvel, esse carro de corrida vermelho, chega na posição S0, é acionado o cronômetro. Ele está, então, no tempo 0 segundos. Após esse carro de corrida se encontrar na posição S em relação ao referencial origem, ele tem um outro tempo, no caso ali, 20 segundos. Isso é movimento. Movimento é a variação do espaço que um corpo percorreu em relação a um tempo.
Vamos agora, então, tratar do conceito de velocidade. Perceba que o nosso automóvel, ele está na posição, quando ele se encontra na posição S0, no tempo t0, ele se encontra em movimento, e esse deslocamento, esse movimento que gera um deslocamento, faz com que ele atinja a posição S no instante t. Isso chama-se deslocamento. A variação de sua posição chama-se deslocamento. Chamaremos, então, de deslocamento a relação entre posição final, S, menos a posição inicial, S0. E daremos o nome disso, a igualdade, com a letra grega chamada delta. Velocidade, então, é uma relação entre deslocamento dividido pelo tempo gasto para esse deslocamento. Então, V, velocidade, é igual a ΔS dividido por ΔT, variação do tempo. ΔS é igual a S menos S0. ΔT é igual ao T final menos o T inicial. Chamamos as siglas MRU de movimento retilíneo uniforme. E o que vem a ser isso? Perceba, um automóvel, no caso aqui um carro de corrida que se desloca, na posição inicial mostrada na seta, ele se encontra a velocidade marcada no velocímetro, em torno de 90 km por hora. Continuando seu deslocamento para a segunda posição, ele permanece na mesma velocidade. E na terceira posição, ele continua e permanece na mesma velocidade. Percebemos que nas três posições não houve variação de velocidade. Quando a velocidade permanece a mesma em função do seu curso retilíneo, chamamos de movimento retilíneo uniforme. Vamos agora tratar da função horária do movimento retilíneo uniforme. Para isso, vamos definir velocidade matematicamente, o modelo matemático da velocidade. Velocidade é igual ao deslocamento dividido pelo tempo. Então, velocidade é ΔS dividido por ΔT. Perceba, ΔS é igual ao curso final, S2, menos o curso inicial, S1. O tempo, ΔT, pode ser definido, então, por T2, T final, menos o tempo inicial, T1. Se os cursos forem, os deslocamentos, os cursos, forem medidos em metros e os tempos em segundos, teríamos, então, por exemplo, a velocidade determinada por metro por segundo, metro dividido por segundo, m sobre s. Poderíamos, então, dizer que se o tempo inicial partiu de zero, então a velocidade é igual a s menos s final, curso final, menos o inicial, S0, dividido por t menos zero. Então, chamaríamos que velocidade, isolando os termos, velocidade vezes tempo é igual a S menos S0. Isolando ainda, se isolássemos o curso final, S, teríamos que S é igual a S0 mais VT, ou S é igual, curso final S é igual ao curso inicial S0 mais velocidade vezes o tempo. Vamos agora ao nosso desafio carga rápida. Um ônibus percorre uma distância de 5.000 metros em 400 segundos. Calcule a velocidade, ou então, calcule a velocidade média, VM.
resolução, teríamos, como foi dado no nosso, então, enunciado, que ΔS, o deslocamento desse ônibus, é de 5.000 metros. Isso corresponde à distância percorrida. O tempo, o intervalo de tempo, ΔT, é igual, conforme enunciado, de 400 segundos. Isso é o intervalo de tempo gasto. E nós queremos saber, então, a velocidade, ou então velocidade média. Como nós temos que S é igual a S0 mais VT, substituindo os valores no nosso modelo matemático, na nossa equação, teríamos velocidade média é igual ΔS sobre ΔT, velocidade média é igual a ΔS 5.000 dividido por ΔT, que é 400. Teríamos, então, a relação. Se 5.000, a unidade desse 5.000 é o metro. A unidade do 400 é o segundo. A nossa resposta, então, será em metro por segundo. Teremos, então, como valor 12,5 metros por segundo, correspondendo, então, à nossa velocidade média. Vamos agora tratar de outro conceito, a aceleração. O que seria a aceleração? Perceba, o nosso motociclista, ele está quando ele se encontra na posição A, ele está à velocidade inicial 0, no tempo 0. Então, posição A, velocidade 0, tempo 0. Quando ele se encontrar na posição B, ele estará com uma velocidade 8, no caso aqui 8 metros por segundo de velocidade, no tempo 10 segundos. Então, temos diferenças na posição A, valores de velocidade e tempo diferentes dos valores de velocidade e tempo na posição B. Podemos perceber aqui que houve uma variação de velocidade, velocidade em metros por segundo, e chamaremos essa variação de velocidade de ΔV. A aceleração, então indicada por Azinho, será igual à variação da velocidade pela variação do tempo, ΔV, sobre ΔT. Vamos agora a outro desafio carga rápida. Calcule a aceleração média de um carro sabendo que sua velocidade varia de 5 metros por segundo para 20 metros por segundo em 3 segundos. Velocidade inicial 5 metros por segundo, velocidade final 20 metros por segundo, e a diferença entre essas duas variações de velocidade ocorreu em 3 segundos. Resolução disso, perceba, velocidade inicial 5 metros por segundo, velocidade final 20 metros por segundo, ΔT 3 segundos. Segundo a nossa equação, a aceleração é igual ΔV sobre ΔT. Logo, nós teríamos que a aceleração seria igual a 20, que é a velocidade final, menos 5, que é a velocidade inicial, dividido por 3, que é o tempo. 20 sobre 3, 20 menos 5 é igual a 15. Sobre 3, isso então daria 15, aliás, 15, a unidade metro por segundo, 3 unidade segundo, nós teríamos uma aceleração aqui dada em metro por segundo dividido por segundo. Seria, então, metro dividido por segundo vezes segundo. Isso dá metro por segundo ao quadrado. Então, 15 sobre 3 dá uma aceleração de 5 metros dividido por segundo ao quadrado, ou então 5 metros por segundo ao quadrado.
Agora vamos tratar de uma grande experiência. Não podemos falar de movimento sem tratar da equação de movimento. A equação, a famosa equação de Torricelli. Evangelista Torricelli foi contemporâneo de Galileu Galilei. Ele viveu no século XVII, e fez grandes avanços por volta do ano de 1630, 1640. Um dos grandes inventos de Torricelli foi o barômetro de mercúrio. Para tanto, ele pegou um tubo e introduziu nesse tubo um metal que na temperatura ambiente ele está na forma líquida. Ele encheu esse tubo com esse metal mercúrio, invertendo a posição, virando o tubo de cabeça para baixo, ele derramou sobre uma cuba. Esse metal foi descendo para uma cuba e parou em um determinado instante, parou em uma determinada altura. Por ensaios, ele descobriu que a altura era sempre a mesma, 760 milímetros, ou então 76 centímetros. E ele concluiu, então, que a pressão sobre o líquido que ficava sobre a cuba empurrava o metal líquido no tubo, mantinha esse líquido do tubo para cima, a 76 centímetros de altura. Ou seja, a pressão da altura do tubo de mercúrio, a pressão dessa altura de 76 centímetros do tubo de mercúrio era equivalente à pressão do ar ambiente, a pressão atmosférica do ar. Então, daí foi criado o barômetro de mercúrio, onde a nível do mar corresponde a 760 milímetros de mercúrio. Pressão muito importante para quem pilota aviões, por exemplo. Para o engenheiro também tem uma experiência muito interessante. Esses 76 milímetros de mercúrio, se fizermos uma comparação com a água, corresponde a 10 metros de coluna de água. Ou seja, uma bomba de água jamais conseguirá sugar uma água acima de 10 metros de coluna, 10 metros de altura, porque não há pressão atmosférica possível a conseguir isso. Mas voltemos ao movimento. O que Torricelli fez de contribuição ao movimento? Ele pegou a equação do movimento e isolou o tempo. Então, t é igual à velocidade final menos a velocidade inicial, dividido pela aceleração. Quando ele isolou o tempo, ele pegou esse valor do tempo e pôs numa segunda equação, a equação do deslocamento. S é igual a S0 mais V0t mais meio de AT quadrado. Substituindo nessa equação os tempos, ele obteve uma equação que não mais utiliza o tempo, chamada então equação de Torricelli, onde ele obteve que velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado mais duas vezes a aceleração vezes o ΔS, vezes o deslocamento. Ou então, melhor, V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2A ΔS. Falando rapidamente, V quadrado é igual a V0 quadrado mais 2A ΔS, é a equação de Torricelli. E agora, então, vamos ao nosso desafio carga rápida. Um automóvel se desloca a uma velocidade de 20 metros por segundo e é freado e percorre uma distância de 50 metros até parar. Ou seja, quando ele para, a velocidade é zero. Calcule a aceleração do automóvel durante a frenagem. A aceleração durante a frenagem corresponde, então, a uma desaceleração. Desaceleração é uma aceleração negativa. Resolução disso, temos como dados V inicial, V0, igual a 20 metros por segundo. V final, parado, 0 metros por segundo. Percurso, ΔS, igual a 50 metros.
Vamos utilizar aqui a nossa equação de Torricelli. Perceba a grande vantagem, equação de Torricelli não utiliza o tempo. Equação de Torricelli, V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A delta S. V quadrado igual a V0 quadrado mais 2A delta S. Substituindo os valores, V final igual a 0, V inicial igual a 20. Então, temos 0 quadrado igual a 20 quadrado mais 2 vezes a aceleração, que não temos, vezes ΔS, que é 50. Perceba a importância aqui da consistência de unidades. Muito importante aqui. Cuidado ao fazer conta sempre. Velocidade foi dada em metro. Percurso foi dado em metro. Então, a nossa substituição está consistente. Começo, meio e fim. Consistência, começo, meio e fim, iguais. Perceba, velocidade final 0 igual, então, 20 quadrado é igual a 400, 2 vezes 50 é igual a 100. Então, 400 mais 100A. Isolando-se os termos, temos que menos 100A, passamos o 100 para o outro lado juntamente com A, ficou negativo. Menos 100A igual a 400. Isolando-se a aceleração, ficamos com 400 dividido por menos 100, dá 4. Então, 400 dividido por menos 100, menos 4 metros por segundo ao quadrado, que é a nossa resposta. Menos 4, porque é uma desaceleração, é uma frenagem. Com isto, finalizamos mais uma aula tema do canal Engenharia Carga Rápida, que apresenta aulas de engenharia em conformidade aos planos de ensino de sua faculdade, em 7 minutos para alunos sem muito tempo para o estudo, e que hoje apresentou MRU, Movimento Retilíneo Uniforme. Se você gostou, inscreva-se e dê a sua opinião. Deixe o seu comentário e dê sugestões de novas aulas temas para o canal Engenharia Carga Rápida no e-mail profa.valeria.moreno@gmail.com. Engenharia Carga Rápida agradece a sua atenção.